Galera, bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Pode Tem. Continuamos aqui com o nosso amigo Renatão, Johnny o Gobo, né? Vulgo Dom Gobo, e o nosso professor Arnone, para continuar aquele tema acalorado, né? Cutucante, não é nem provocante, mas é cutucante, da filosofia. A gente rodou aqui, né, professor? A gente falou... Já falamos do Volta do Planeta, já. Mas é bom. Mas é bom, é bom. É bom porque precisa de um contexto. E aí é o seguinte. A pergunta que o professor fez no final do primeiro episódio foi: como falar em inteligência emocional na fome? Difícil esse tema aí. Difícil. Até porque tem uma experiência para contar depois para vocês, que o professor continuar discorrendo sobre a pergunta dele, que me fez parar e pensar numa situação dessa, da questão da fome. Professor, por favor, discorra mais sobre a sua pergunta, um tanto quanto provocativa. Na verdade, assim, né? Essa pergunta que eu fiz, não é só sobre inteligência emocional, não é isso. É uma pergunta que a história vem se fazendo. Né? Eu lembro a igreja dos anos 70, né? Começou a se fazer os trabalhos na favela, nas favelas, que não se tinha isso antes. Também não se tinha favela também, né? As favelas começam a surgir a partir dos anos 70, em grande quantidade. Eu estou falando aqui de São Paulo. Uhum. Então, uma questão que ficava é exatamente essa, né? Como é que você pode levar a palavra de Deus para quem tem fome? Então é preciso fazer alguma coisa junto com isso, ou conjuntamente a isso. Né? Então a ideia que foi feita e foi você alimentar primeiro as pessoas e depois levar a palavra de Deus. Porque não adiantava a gente querer falar de Deus, porque as pessoas estavam com fome. Né? As crianças estavam com fome, e com fome você não lida com as coisas muito bem. Aliás, não lida com nada, na verdade. Uhum. Então isso foi uma questão. Agora, é claro, isso tudo foi um método paliativo. Isso aí não transforma nada. Né? Dizer que transformou é mentira. Uhum. Né? Na verdade, depois que a gente analisa melhor as coisas, né? A gente vê que está alimentando o sistema com isso aí. Então, não é transformadora, essa é a grande questão. Chegou no ponto que eu ia falar com aqui. Aí, quando a gente começa a alimentar o sistema, aí a gente vê que, assim, não adianta querer ter um discurso transformador, né, e uma prática que não seja transformadora. Né? Porque aquela história lá, aquela antiga história lá de que, assim, não ensina a pescar, né? Quer dizer, dá o peixe, mas não ensina a pescar, não resolve. Exatamente. Agora tem que lembrar uma coisa que o Pepe Mujica falou. Né? Isso é interessante se discutir quando não tem destruído as embarcações todinha de todo mundo. Justo. Como é que você vai ensinar a pescar se não tem embarcação? Eu acho que isso é interessante a gente pensar. Porque são modos transformadores de pensar. Uhum, sim. E quando a gente tem uma consciência, ou cria uma consciência transformadora, sim. Né, a gente pode interferir no meio, sim. Isso eu acredito bastante. Sim. Tá? Eu também. É isso que eu ia colocar nesse sentido aí. Essa questão, né, como pensar na inteligência emocional num ambiente caótico, de miséria, de fome, tudo isso. Na minha cabeça, pelo menos, que falta muito ainda para ter algum tipo de pensamento evoluído, não tem como. Eu não consigo encontrar essa solução. Agora, tem um detalhe. Essa minha mesma cabeça, que não é tão evoluída, ela pensa da seguinte forma: se eu consigo ter uma sociedade a que já tem condições, seja financeira ou de qualquer outra coisa de materialidade, porque alimentar é do mundo da matéria. Se quem já tem uma inteligência emocional suficientemente adquirida, equilibrada, se busca o equilíbrio, se tem uma consciência emocional capaz de entender que para produzir esse tipo de transformação precisa se transformar primeiro,
essa desigualdade social diminui. Acabar eu acho muito difícil, mas diminui. Vou dar um exemplo prático para o professor. Se vocês tiverem outros, por favor, acrescentem. Uma pessoa que não tem uma inteligência emocional muito bem definida, e hoje em dia a psicologia, me corrija se eu estiver errado, ela aprendeu a estudar muito mais esses transtornos obsessivos compulsivos. A gente vê muito ser humano transtornado com uma obsessão por consumir. Muito. E toda vez que eu me deparo com uma pessoa que tem essas obsessões por consumo principalmente, por que não tem obsessão de repente em consumir livros didáticos para tirar aquela criança da miséria? Porque a pessoa que tem o toque, ela não tem esse equilíbrio emocional. Ela tem uma doença que ela precisa tratar. Então, a busca dela é num outro sentido. Ela vai ter que se equilibrar primeiro. Ela tem uma outra meta. Ela não vai conseguir alimentar ou dar um livro para uma criança. Posso estar errado. Mas eu ainda estou enxergando dessa forma. Então, e aí a minha busca para o sentido de hoje, talvez respondendo a sua pergunta de uma forma tacanha. Se, através da filosofia, seja ela qual escola for, estoicismo, epicurismo, enfim, o ser humano aprender a buscar um certo tipo de equilíbrio, que é o grande desafio do ser humano, né? Ele tem as ferramentas possíveis através da filosofia, seja qual for a escola, para adquirir esse equilíbrio e trazer essa evolução para a sociedade, diminuir essa coisa toda. O ser humano tem essa capacidade. E aí, professor, outra provocação. O professor já deve ter percebido que eu não gosto de provocar. Juntando a escola clássica com a escola moderna e pós-moderna, que o Arnone é mais enturmado, você não sai da mesma procura. O que estou fazendo aqui? Seja a filosofia clássica ou moderna, o que estou fazendo aqui? E aí aquele negócio, você tem 30, 40 anos, que nem hoje eu tenho 46 anos. Na primeira temporada eu já falei isso, minha família ela tem eu tenho vários parentes que sofrem com depressão, com diversos tipos de transtorno. E conversando com esses mesmos parentes por diversas vezes, meu pai inclusive faleceu disso há 25 anos atrás, se eu tivesse as ferramentas que eu tenho hoje e que eu consegui com terapia e com maçonaria, eu conseguiria ter ajudado meu pai. Entendeu? Às vezes eu conversando com parentes meus que têm esse problema, eu consigo passar... É aquela história de nem só de pão vive o homem. Mas quem não está com fome é fácil falar. É claro. É isso que eu assistindo e pego, né? Eu acredito que a desigualdade, ela só será equacionada, uma parte grande dela será equacionada quando houver uma transformação social. Exato. Nada vai mudar a partir disso. Mas você não acredita que é o primeiro mudar o interno, depois o externo? Então. Que aí é o papel da filosofia, professor. Aí que tá. A filosofia ela não apregoa isso. Não. Ela concordo. Não vai nesse caminho. O ser humano que tem que buscar. Tanto é que as ciências que saem da filosofia, como a sociologia, a psicologia, é que terão essas preocupações aí. A filosofia não está preocupada com isso. Não que ela não esteja preocupada, mas não é o do mote dela isso. Tá. A filosofia ela existe para questionar as demais ciências. É isso que é o papel. Porque a filosofia vem das demais ciências. Então ela está olhando lá, não é? Olha, vocês não estão fazendo isso aqui. Olha, vocês estão deixando de ver aquilo lá. Esse é o papel. E como disse o nosso amigo Kant, Immanuel Kant, né? Não se ensina a filosofia, se ensina a filosofar. Que é diferente, né? Que é muito isso. É né? legal. Que eu acredito bastante nisso também. Então, quando a gente, por exemplo, pula um pouco da história, uma parte da história, chega aqui na época moderna e contemporânea, a preocupação dos filósofos, elas se voltam para o ser humano. Se volta.
Mas como disse o próprio Foucault, no século XX, vai falar, ó, o homem, o ser humano, é uma invenção recente. Nós começamos a estudar o ser humano a partir do século XIX só. É verdade. Nós sabemos mais sobre a floresta do que sobre o ser humano. Sabe-se mais das estrelas do que do mar. Sabe mais. Então é muito recente que está se fazendo. Tá. Agora, isso não impede a gente tentar entender esse ser, né, na sua composição de mundo. Agora, nem sempre as respostas, ou melhor, desculpe, nem sempre você tem resposta para essas coisas. Porque a filosofia funciona muito mais com perguntas do que com respostas. E ainda em cima disso, o que você tem para trazer para a gente, dando linha nesse pensamento nosso aqui, da apateia e da ataraxia? Vai ao encontro de tudo isso que a gente está falando ou não? Olha, eu acho que os conceitos da história, né, da forma como foram usados, onde foram usados, eles têm a ver com o seu tempo e sua história. Legal. Né? Uma vez perguntaram para um historiador, o Mark Luke, o seguinte: o homem tem mais a cara do seu tempo ou do seu pai? E ele foi taxativo em dizer, tem a cara do seu tempo. Interessante Tem mais isso. a cara do seu tempo. É por isso que você não consegue olhar para trás. Não dá para olhar, vai ao encontro do que você falou. Exatamente. Agora, então, esses conceitos, eles têm o seu fazer histórico naquele momento. Uhum. Por exemplo, se eu tento usar hoje a ataraxia, ou penso em usar a ataraxia, eu tenho que ter outro modelo de ser humano, que não é esse modelo da pós-modernidade que o João está falando. E o João está falando, exato. Agora, só um parênteses, né, professor? Ataraxia, só para esclarecer aqui para os nossos amigos aqui que estão acompanhando. Ataraxia é a firmeza de espírito, ausência de inquietude ou preocupação. Puta vida. Como isso é possível? Nossa, pois é. Você tem que pagar contas. Como você faz isso? O boleto tá lá, né? Ó. Apateia, ausência de paixões que não deve ser confundida com apatia. Sim, não pode ser, é verdade. Né? Verdade. Agora, nesse mundo moderno, isso é super tranquilo. Fala a verdade. Só pegar um gancho nisso aí, das paixões. Você está falando do consumismo. Sim. Para o Bauman, o mundo pós-moderno, o mundo líquido, ele é pautado nessa coisa do ter, do querer ter. Tudo é mercadoria, inclusive nós mesmos. Que é uma diferença. Tem casos que literalmente, né? Não, literalmente. Literalmente mesmo. Quando você vai procurar um emprego, você está se vendendo. Uhum. Quando você vai fazer alguma promoção sua de qualquer forma, você está se vendendo. E isso hoje no mundo é muito... Vamos pegar qualquer profissão, por exemplo. Médico, advogado, você põe no Instagram, aparece milhares de coisas. Como fazer isso mais fácil? Como ganhar dinheiro fazendo isso? É uma forma de... Você quer ter experiência ou você quer cortar caminho? Então, hoje é isso que acontece. Então, é você se vendendo, né? Você também é uma mercadoria. Como é que você, sendo uma mercadoria, você consegue escapar dessas coisas? Fica meio... Entendeu? No mundo de hoje, são conceitos praticamente... Não que eles não seja possível, até é. Mas é um grande duelo interno. Como é que você vai lidar com as suas paixões e, ao mesmo tempo, ter esses tipos de conceito? Exatamente. Duelo interno. Como é que você vai vivenciar uma ataraxia? Porque hoje, no mundo de hoje, desse consumismo, a ataraxia é quase como se fosse um cinema. Você está sentado e o filme está passando. E você está ali sentado. Só que se você fizer isso na vida, você morre. Como é que você vai viver a vida de hoje desta forma? A ataraxia propriamente dita seria isso. Então não dá para você usar o conceito de ataraxia que era usado originalmente. É como a Arnone falou. Naquele tempo, naquela época, isso tinha um propósito. Para nós, hoje, talvez não seja o mesmo propósito. A gente pode pegar aquele conceito e usar de outra forma. Então, o que a gente poderia chamar de ataraxia moderna? Então, essa é uma excelente pergunta. Que eu acho que tem a ver com a questão da esperança. Porque quando a gente falou no episódio passado sobre a esperança, uma coisa é você ter esperança de conseguir algo e lutar por aquilo. Outra coisa é você ter esperança em alguém ou alguma coisa que vai te dar aquilo. Aí são coisas... Ambos são esperanças, mas são coisas distintas. Talvez a ataraxia do mundo moderno seja uma ataraxia um pouco mais proativa do que a ataraxia normal.
entendeu? Do que a ataraxia original. Porque se você ficar parado, você é esmagado pelo mundo. Sim. Então você precisa, de alguma forma, buscar aquilo dentro da sua ataraxia. Talvez seja um caminho. O que você diz, Hernani? Você que é o... Não, então, eu estava aqui pensando, quando você falou da mercadoria, eu lembrei do Marx mais uma vez, né? O Marx fez uma premonição, ou teve uma premonição, parece que foi uma praga para a humanidade, que diz o seguinte: no futuro tudo virará mercadoria, inclusive o ser humano. Ele fala no 19 lá atrás, aí vem para cá, a gente vê exatamente isso que Exatamente falou, isso. está correto. Né? Porque o mundo pós-moderno é essa coisa que ficou mesmo. Não só o pós-moderno, né? O mundo da modernidade também era assim. Hoje talvez um pouco mais acentuado, mas sempre foi isso aí. Agora, creio eu que essa busca dessa ataraxia, ela passa pelo campo clínico. Ela passa por remédios. É um caminho. Boa. O Brasil é o primeiro consumidor antissolítico do mundo, cara. Tem alguma coisa errada, concordo. Não, a cidade do Rio de Janeiro é a primeira do Brasil, cara. Tem alguma coisa errada. Não, tudo tá muito fora da ordem, como dizia o Caetano, né? Algo de errado não está Alguma certo. coisa fora da ordem aí. Agora, é claro, o que acontece? É esse mundo acelerado, né? O dinamismo, as coisas efêmeras, Efêmeras. né? A dessacralização das coisas, que eu acho que é um fator complicado bem complicado de passagem, né? E eu acho que a substituição dos símbolos pelos signos. Eu acho que aí entra semiótica e entra bem semiótica nessa coisa aí. A semiótica entra muito bem nisso aí. Pô, explica melhor isso aí, professor. O símbolo é aquilo que é criado pela humanidade, ou pelas coletividades, pelas sociedades, é aquilo que permanece e identifica. Tá. Signo é aquilo que é efêmero. Foi agora, já acabou. Surge outro signo. Vai assim. Você não tem identidade, você não tem permanência. Desculpa, você não tem permanência nisso. A moda seria um signo, por exemplo, não um símbolo. Então, aí, nesse fator de produção de signos, é que nós dessacralizamos as coisas. Interessante. E ao dessacralizar, nós perdemos a identidade. Nós estamos com o pé, nós aqui, né, todos nós aqui, né, nós pegamos uma fase histórica que nós estamos com um pé na modernidade e um pé na pós-modernidade. É verdade. Quer dizer, Pô, eu comecei na minha infância, nem sabia o que era internet. Hoje, né? Não, Então, os valores também foram mudando. Né, muito rápido. E aí o que acontece? Aí a gente não se situa nesse mundo ainda, nesse sentido histórico. Em qual mundo você está, né? Pega cada coisa fica difícil. É aquela história, na média deu 25 graus. Cabeça no forno. É mais ou menos isso. Eu estou aprendendo a mexer no controle remoto, agora eu tenho que aprender a mexer no computador, agora o celular, agora... E aí vai, assim. É uma transformação. E aí, do ponto de vista clínico, inclusive, né, o quanto... há uma construção social que é a patologização do ser humano. Eu preciso identificar, eu preciso diagnosticar e medicar. Então, por isso que o Hernani fala, e é verdade, também há um consenso clínico, porque é uma necessidade social. Eu não quero o caminho mais difícil, eu quero o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é pelo medicamento, só que quando eu tenho um desequilíbrio X hormonal, eu tomo uma medicação para manter esse equilíbrio, essa homeostase corporal, biológica. Na saúde mental, isso não se tem. Porque você tenta identificar padrões de que uma área específica do encéfalo está com baixa produção de GABA, um neurotransmissor. Então a gente joga lá um medicamento para encharcar aquela área que o organismo, por algum motivo, está produzindo menos. Ou passou a produzir menos. Então, eu dou o medicamento e resolvo aquela situação. Mas, de novo, a gente olha sempre para fora e há uma complexidade humana, e aí pesquisas comportamentais, elas vão muito longe nisso. Gêmeos, criados da mesma maneira e etc., pensam e agem
comportamentalmente de forma muito distinta. Comportamento diferente. Então, assim, como é que você identifica e aí como que você diz que, bom, essa subjetividade humana que eu construo, tendo passado pela minha experiência, vai me colocar num caminho e a sua é outro. E por mais que você tente ter a mesma experiência que eu, você vai elaborar a partir da simbologia e dos signos de uma maneira completamente diferente. Então, assim, de novo a gente volta para essa coisa de eu vou ter um trabalho de olhar para mim mesmo, de fazer uma autorreflexão, de me encontrar comigo mesmo, ou eu vou pelo caminho mais fácil e buscar a apatia. Exato. Provocou. Aliás, o que vocês colocaram tá perfeito. O que me chamou a atenção na sua fala aí agora, né, é que eu lembrei do Kant de novo. Eu tinha falado do Kant e lembrei do Kant, né? O Kant é um filósofo que vai dizer o seguinte: a nossa consciência não atinge o real. O que nós vivemos é a realidade. E realidade é aquilo que você absorve do mundo a partir das representações suas. As máscaras. Nem máscara. Nem máscara. Não necessariamente as máscaras. A verdade existe. Isso aqui eu vejo de uma forma, o Renato vê de outra, o Hernani vê de outra. A gente não consegue ver a realidade como ela é. A gente vê de acordo com as nossas próprias experiências. E aí isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas ela existe. Só que a gente não consegue ver. O real, pro Kant, é inatingível. Tá. Por quê, né? Porque nós temos o pensamento abstrato. Uhum. Né? Então, desde o útero da mãe, né, a gente já está se envolvendo com esse mundo aí, já está criando, né, coisas a partir disso. Então, isso é outro problema, porque se a gente não consegue chegar no real, ou não entende o que é o real da coisa, né, como é que nós podemos querer consertar alguma coisa? Exatamente. E aí, você puxa um ponto interessante que você falou, que existe, mas eu enxergo de uma forma, de acordo com as minhas experiências, idem. Eu percebo isso, estou falando só do Rio Escocês, né? Eu percebo isso nas lojas. Onde se conclama muito que a maçonaria tem que fazer alguma coisa. Então, não. Cara, não o maçom em si, sabe? E isso, eu falo isso para os meus afilhados quando eu trago ele para a maçonaria. Eu falo assim, ó, você não vai encontrar homens santos lá. Mas o que você mais vai brigar é com você mesmo. Se você tiver consciência de que você não está lá para mudar o mundo e sim a si mesmo, você já está indo no caminho certo. Mas a maçonaria... Então, a maçonaria em si, ela é igual a filosofia, sabe? Ela está lá e você tem que acessar. Você tem que se instruir, você tem que buscar, você tem que se moldar, você tem que buscar a verdade, né? Porque ela existe. Mas para mim é uma, para ele é outra, para você é outra. E aí é onde se encontram todas essas escolas lá dentro, nesse vulcão de ideias que tem lá dentro, que um dia você vai estar lá participando com a gente, tenho certeza disso. Nesse negócio de eu tô lá porque eu vou fazer... Não, bichão, faz o seguinte, acho que se eu não me engano foi Confúcio que falou, começa mudando por você mesmo, que você já está tirando um mau caráter da rua. Não estou enganado, não estou bem lembrado de quem foi que falou isso aí. E em algum momento a gente se perdeu nisso. Eu não sei em que momento foi. E aí, meu amigo, é um pega pra capar, porque o que eu tô vendo tá certo, o que você tá vendo tá errado, mas ele acha que você também tá certo, aí eu vou brigar com ele também. Então, mas eu não tô lá pra saber, eu não tô lá pra consertar você. Então, e na verdade, quando você está lá para consertar alguém, o problema, você tem que olhar para o seu próprio problema, porque você não consegue olhar para o seu próprio problema, você olha para o do outro. Exato.
Então isso é uma coisa bem complicada. Né? Aí vira o retrato de Dorian Gray. É o idealismo da maçonaria quase, vira quase um ideal. É você ir lá e aí se auto-melhorar, Se auto. Vira quase um idealismo. É. Tá ali pregado, é o norte, mas a gente não acessa ao mesmo tempo. Essa reflexão é muito difícil. E é um idealismo hegeliano de vocês, né? De vocês, que é o que o Hegel vai afirmar, né? A consciência determina o mundo. Mas vem o Marx depois e fala o seguinte: não é a consciência que determina o mundo, mas é o mundo e as relações concretas que vão determinar a consciência. A gente é filho do nosso tempo, cara. A gente é fruto do momento em que a gente vive. A questão não é o que está certo ou está errado, é a abordagem. Não sei. A gente não consegue Não sei. pensar no lugar do século XVII. Não, até aí, obviamente, eu concordo. Concordo. Mas, assim, o que eu fico espantado é que a abordagem não muda. Independentemente de ambiente, seja filosófica, seja maçônica, seja cristã, seja católica, a abordagem não muda. Eu sempre entro, eu estou falando eu, ser humano, eu sempre busco entrar em algum grupo, em participar de algum grupo, seja ele direita, esquerda, centro, religioso ou não religioso, para tentar mudar alguma coisa externa. Essa é que é a minha questão com a filosofia. A filosofia, é como você falou, ela não está nem aí para isso. Mas ela está lá como uma ferramenta, olhando para o homem e falando assim, vocês estão se matando e eu estou aqui disposto a ajudar vocês e vocês não me acessam. Não, deixa eu só completar uma coisinha, só para complementar o que você falou. Não é que a filosofia não está nem aí, eu entendi o que você falou, mas não é isso. É que os filósofos, a partir do 19, né, quando eles vão descrever o ser humano, a sociedade não aceita. Porque existe uma idealização de ser humano. A estátua de Davi. Cristianismo, tal, somos bons. Quando aparece Nietzsche, Sartre, Camus, Foucault, esses caras vão ser execrados. Execrados, Por que eles vão dizer? Desculpa que eu vou falar, eu não costumo usar essa palavra, mas eles vão dizer verdades sobre o ser. E isso não é aceito pela sociedade. A gente não quer espelho, cara. Uhum. Então é isso que ficou um problema e gerou um problema. Tanto é que nós esgotamos, pelo menos no século XX, né, com a morte do Foucault em 85, né, nós esgotamos essa questão filosófica. De lá para cá não surgiu nada mais. Que coisa, hein? Já são 40 anos. 40 anos, né? Não surgiu nada, tudo requentado, cara. Tudo requentado. Houve um esgotamento aqui, né, nesse período dos anos 80. E aqui você tem alguma opinião formada sobre esse esgotamento? Então, a questão é preciso que surja, né, apareçam mais pesquisadores, né, e que possam pensar algo que supere essa visão que se teve ou se tem. Então, tirando a ideia do Foucault, né, que é a sexualidade, o poder, tirando o existencialismo de Camus e de Sartre, né, e o niilismo do Nietzsche, não ficou mais nada. Radical, hein, professor? Agora, então, aí a ideia... Radical, professor. Então, esses filósofos, a ideia que eles colocaram sobre o ser humano não é aquilo que agrada às pessoas. Justo. Eu não quero ler o Nietzsche e o cara me chamar de domesticado. Então, mas a filosofia... Eu não sou domesticado. A filosofia diz, né? Eu não estou aqui para te agradar, né? Não, mas estou dizendo assim, quando eu estou lendo filosofia, não eu, né? Mas estou dizendo assim, quando a pessoa lê filosofia e lá está lá, você é domesticado, né? Ou você é um servil voluntário, que é o discurso da servidão voluntária do Laboissy, de 1576... Não é? Quer dizer, quando fala que a gente é um servidor voluntário, aí que dá vontade de matar alguém mesmo. Isso não é uma verdade, isso é um tapa no estômago. Tapa no estômago. Então, mas o que as pessoas preferem ler? Olha, você consegue, você pode, basta querer, ou você é manipulado pela sociedade que você está inserido? É, justo. As pessoas preferem, olha, você pode, você consegue, quando a realidade você é manipulado pela sociedade em que você está inserido. Uhum.
Por isso que esses caras foram mais ou menos execrados do mundo, né? Uhum. Do mundo até da história do pensamento mesmo. Porque não coadunaram com aquilo que vinha sendo colocado de uma maneira que, assim, o ser humano é bom, o ser humano é legal, o ser humano... Nada disso, cara. E você não acredita que essa continuidade, né, nessa abordagem errada, tudo, levou e continua levando o ser humano para um ambiente de vazio e de desespero? Olha, vamos pontuar uma coisa aí. Na verdade, vamos pontuar duas coisas. Tá? O Goethe, quando escreveu O Sofrimento do Jovem Werther, né, levou uma porrada de homens, de moços a se suicidarem, como fez o Werther no filme, no livro. Inclusive com a roupa que o Werther usava. Isso é verdade, esse é um dado É histórico. fato histórico. Isso é fato histórico. Ele tinha uma roupa amarela no livro, né? Ele se mata com uma roupa amarela. E o índice de suicídio foi lá em cima com roupa amarela. E aí as pessoas começaram a se matar assim também. Esse livro chegou a ser proibido por um tempo porque ele realmente levou muitas pessoas ao suicídio. Ele, provavelmente é o livro que mais levou pessoas ao suicídio na história. Porque a ideia de um amor que não é correspondido, é isso. Tá. Claro, para a ideia do romantismo, não precisamos falar muita coisa, né? Uhum. E é um livro bárbaro. Para quem não leu, eu aconselho a ler, porque é muito bom mesmo. E outro que apareceu também foi a obra O Ser e o Nada, do Sartre, em 47, que levou um monte de gente ao suicídio também. Mas por mostrar a realidade nua e crua. Foram homens e mulheres que foram se matar. Por quê? Porque O Ser e o Nada é uma obra vastíssima, né? Não vou aqui eu falar do Ser e o Nada um minuto, não é isso. Mas ele também aborda a questão de que para o existencialismo, né, muitas vezes você não tem saída para as coisas. E aí vem o desespero. Né? Aí vem o desespero. Então, o que aconteceu ali? Ali também tinha uma questão histórica. O livro é de 47. Né? 2 anos depois do fim da guerra, a Europa estava devastada, o livro é lançado. Juntamente com o livro que é lançado, O Ser e o Nada, lançado também O Estrangeiro, do Camus. Que também é outra tijolada na cabeça. Outra paulada. Outra paulada. Então, isso aí. Tanto é que o Sartre foi obrigado, né, a se retratar no jornal. Ele escreve um texto belíssimo, o Sartre escrevia pra caramba, né? Dizendo, o título era o existencialismo é um humanismo. Ou seja, uma filosofia voltada para ajudar o ser humano. Agora, a questão as indagações que se trazem ali... Né, provocam uma convulsão de pensamento, de busca pelo alto... Sabe por quê? Porque nós estamos, muitas vezes, aí que está, né? A gente está nessa ataraxia. Uhum. Eu também entendo. Mas está numa ataraxia do homem antigo, aquele lá atrás. Não, do homem lá atrás. Então, será... Aí volta aquela pergunta, né? Por que não uma descobrir ou não ter a ataraxia de hoje? Qual é? Então, esse equilíbrio aí, né? Nada vai te trazer esse equilíbrio. O Nietzsche vai ter uma frase que é bacana, que ele vai falar, olha, conhecer é consumir-se. Consumir-se. Sim. Ou seja, não tem saída, cara. Quanto mais você conhece, mais você sofre. Mas isso aí a gente vê com quem mesmo? Então, mas não é uma realidade essa? Eu lembro sempre de São Tomás de Aquino, né, que chamava de douta ignorância. Acho esse termo fantástico. Douta ignorância. Esse termo e o silêncio obsequioso são os meus preferidos da teologia. Silêncio obsequioso assim, cala a boca, meu filho. Não, é silêncio obsequioso, tá bom? Por favor. Por favor. Você não vai falar mais nada. O pessoal é bom, né? Eles são bons pra caramba, sempre foram. Principalmente em criar frase. Pelo menos isso aí, né? Mas então, o Tomás de Aquino falava, a douta ignorância, porque assim, a ignorância ela traz um grau de felicidade diferenciado. Traz total. Quanto menor a sua visão de mundo, cara, mais feliz você vai ser. Porque quando você descobre as coisas, vai descobrindo, aí você descobre que vaidade, né? Enfim, chegamos ao final de mais um episódio
com mais uma provocação para o próximo episódio, né? Porque tá aí a vaidade para nos chamar a atenção, certo? E dê o like, ativa o sininho. Daqui a pouco a gente está de volta no terceiro episódio. O professor vai continuar discorrendo sobre as coisas aqui e dando um trato no nosso conhecimento aqui, que ainda tá cabeludo. Ele tá dando uma penteada no negócio aqui, mas tá difícil, porque a nossa douta ignorância tá braba. Valeu, gente. Até a próxima.